Salve, salve, rapaziada! Tá começando agora mais um Trem Bala News aqui no Trem Bala Tricolor e hoje vamos discutir um pouco sobre o atleta David. Será que os 5 milhões foram um investimento bem feito? Sejam bem-vindos ao Trem Bala Tricolor. E hoje, para conversar um pouquinho sobre esse assunto aí, que é até certo ponto polêmico, né? Quem tá comigo aqui é ele, Luca Laprovítera, o homem que mais defende aí e chama o David de Davi o tempo todo. Salve, salve, Lucas. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, PM. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque aqui é gravado. Então, de onde você estiver, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu não vou dizer que eu sou um defensor do David, né? Vai falar David de novo. Mas eu não acho ele um jogador ruim, como algumas pessoas falam, apesar de ver falhas claras, né? Mas vou aqui entrar um pouquinho nessa sua atuação do dinheiro investido no David, explicar como eu achei que foi um negócio ruim pro Fortaleza, né? Como isso afetou o Fortaleza durante toda a temporada, afeta o próprio David, e como ele é uma expressão do erro que foi 2020 até aqui, né? Já que 2020 para o Fortaleza não acabou, só acaba dia 24 de fevereiro, como foi um erro essa temporada a contratação do David, né? Passa adiante, vamos nessa. Olha o dedo do Trem Bala Tricolor. Exatamente, show de bola, Luca. Eu agradeço aqui a sua presença. E assim, pra gente começar a falar um pouquinho sobre o David, a gente precisa fazer uma retrospectiva, né? Desde que surgiu o interesse dele ali, uma indicação do Ceni, que trabalhou com ele no período, naquela mini férias, né, que o Rogério tirou lá em BH, quando ele dirigiu o Cruzeiro, né? Isso, aquele estágio lá que ele tirou ali pelo Cruzeiro, e aí ele viu no David um potencial e se baseou também no que o jogador havia feito pelo Vitória, né, que foi o que fez ele ir para o Cruzeiro. David no Fortaleza, assim que chegou, até que teve boas atuações ali pela Copa do Nordeste, né, conseguiu fazer uns golzinhos ali, se eu não me engano, contra o Imperatriz, contra o Santa Cruz também, aqui, mas depois... Isso, mas aí fez bons jogos, e não só pela questão dos gols, né, que ele fez ali uns golzinhos, mas também pela participação, um jogador mais participativo, se movimentava bastante, aparecia para jogo ali na frente, mas de repente desandou, né, teve a parada durante a quarentena, teve a parada do futebol no mundo todo, quando o futebol brasileiro parou, e não só o David, mas boa parte do elenco também sentiu muito, mas o David em específico, que é um jogador que a gente precisa de gols, ver o atleta fazendo gols, ajudando o nosso ataque, ele caiu muito tecnicamente, tanto na questão da movimentação, da finalização, da parte física, que era uma coisa que a gente elogiava bastante, que ele tinha uma boa proteção de corpo, né? Uma proteção quando os zagueiros, alguns outros jogadores vinham marcá-lo, e a gente viu outros jogadores da frente jogarem melhor, ter uma atuação melhor, inclusive fazendo gols, caso do Wellington Paulista, caso do Romarinho, do próprio Oswaldo. Então, Luca, eu queria que tu começasse falando um pouco dessa chegada do David, antes da gente entrar no mérito financeiro, certo? Avaliar a temporada que o David vem fazendo até agora, porque ela ainda não terminou, e a gente sabe que foi uma montanha-russa, né? Mais para baixo do que para cima, não é isso, Luca? Pois é, cara. Eu só tô aqui fazendo uma continha aqui do David, né? Eu só tô fazendo as contas aqui da quantidade de gols que ele tem na carreira. O Ricardo me passou aqui umas informações, mas só em relação a David no Fortaleza, né? Que são 50 jogos, 10 gols e 4 assistências do David. Bem mais ou menos, né? Na verdade, bem menos, né? Não dá nem pra dizer que cara. Ele foi Vamos regular, aqui pegar né? os detalhes, né? O David pelo time do Vitória fez 110 jogos e marcou só 16 gols. Pelo Cruzeiro, ele fez 70 jogos e marcou 4 gols. E no Fortaleza são 50 jogos e 10 gols. E o David, por exemplo, a gente pega, por exemplo, os dados do Ederson pelo Fortaleza. O Ederson tem 50 jogos pelo Fortaleza e tem mais ou menos ali a mesma coisa de gols. Só que o Ederson, em questão de minutos em campo, ele tem uma boa média. O David não, porque o David ele joga o jogo inteiro normalmente. Ou ele joga boa parte do jogo. O David deve ser, dentre os jogadores da temporada, ele só deve ter jogado menos minutos que provavelmente só que o Felipe Alves e o Romarinho. De resto, eles jogam mais minutos que todos os outros jogadores.
E isso fala muito sobre o David, né? É um jogador que eu acho que tem suas qualidades. O David é um cara que tem velocidade, que tem explosão, é um cara que tem até um drible curto bom, mas ele tem uma coisa que me irrita profundamente no jogador de futebol, que é um jogador de futebol, jogador de futebol que fez categoria de base, que passou por clubes como Vitória, como Cruzeiro, que tá no Fortaleza, que jogou Série A a vida inteira, que tem já mais de 200 jogos como profissional. Um jogador de futebol como o David, já com 24 anos de idade, não pode jogar de cabeça baixa. Eu não gosto de jogador de futebol de cabeça baixa. E isso me incomoda bastante nele, porque ele é um jogador que tem suas qualidades. Só que os problemas dele, ele não é um bom finalizador. E isso é muito ruim para um time que joga sem o camisa 9. Ele é um finalizador muito afobado. A gente vê isso diversas vezes, quase todos os jogos. Ele é um jogador que sente as partidas, ele realmente sente. Se o jogo tá difícil, ele sente que o jogo tá difícil, ele não consegue se desempenhar um bom futebol. Ele não é um cara que, por exemplo, tu olha pro Vasco e o Vasco tá mal e o Cano faz o gol e decide. Ele consegue, eles têm um 9. Às vezes o Fortaleza tava mal em 2018 e o Gustavo faz o gol. Mesmo no passado, o Elton Paulista, em alguns jogos, ele não estava bem, conseguiu fazer o gol. E esse ano também. Ele não é um jogador decisivo, né? Ele não é um cara decisivo. Ele é um cara que sente, ele se abala quando o jogo tá mal, ele erra mais. Ele sente essa pressão, né? Mas ele é um jogador bom. Ele não é um jogador ruim, ele tem suas qualidades. Só que aí pesam duas coisas muito fortes em cima do David. A primeira coisa que pesa muito em cima do David é que ele é um jogador de um extracampo complicado. Exatamente. O cara que já teve no cabaré, o cara que já teve ali no fim de ano animado, não sei o quê, que discutiu com o torcedor. E isso vai pesando. O cara ele viveu altos e baixos desde que chegou, mais baixos do que altos, vamos ser muito sinceros. E isso vai pesando. E ele já entra com uma responsabilidade muito grande, porque o David chega com uma responsabilidade de ser tido a contratação pedida pelo Rogério Ceni e a contratação mais cara da história do futebol cearense. E aí que entra a questão. Isso, que é onde eu gosto financeira, né? Financeira. O Fortaleza gastou praticamente todo o orçamento dele de contratações no ano nele. É verdade. Isso prejudicou bastante a nossa temporada, né? E entra justamente na pergunta-chave dessa gravação aqui que a gente está fazendo, né? Da pergunta-chave desse vídeo, né, Luca? Será que esses 5 milhões... Claro, a gente sabe que o David tem contrato até 2023, né? Se eu não estiver enganado, até o final de 2023. Mas será que, pela pressão, pelas circunstâncias da temporada, esses 5 milhões não é nem... A pergunta não é nem se já tivemos um retorno, né? Porque o retorno que a gente espera é que o jogador dentro de campo faça o que tem que fazer. Mas já surgiram histórias de uma possível venda do David para o Fenerbahçe, né? Que você também tem essas informações. Mas será que esses 5 milhões valeram a pena até o momento, Luca? Cara, eu acho que não. Eu acho que não se pagou até agora. O David, por exemplo, é um jogador que... Vamos aqui entrar na situação do David, né? Dos jogos dele. Deixa eu só pegar aqui rapidinho o link que eu tava querendo abrir. Desculpa, que eu vou pegar aqui. Ele marcou 3 gols na Copa do Nordeste, fez 5 gols na Série A, gols até importantes com o Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo, só do São Paulo que não valeu muito, gols importantes. Mas se a gente for pegar o dinheiro que foi investido nele, ele não teve uma atuação destacada no título do Campeonato Cearense. Ele não decidiu na Sul-Americana. Quando nós precisamos nos jogos na Copa do Nordeste, ele não foi bem. Nesses jogos que estão ali, nessa péssima fase que a gente está vivendo no Campeonato Brasileiro, é um jogador que já não marca há mais de 10 partidas, há mais de 5, na verdade, já são 10 partidas, né? Ele já não marca 10 partidas pelo Fortaleza. Exatamente. Então, é um jogador que nos momentos cruciais, então tecnicamente em campo, é um jogador que não está distribuindo de volta. Nem gol, nem assistência, nem jogadas. E não está trazendo de volta o investimento. E para mim isso não é o pior. A contratação do David, na minha opinião, ela já foi equivocada antes mesmo da pandemia. Na época eu falava, ele é um bom jogador e tudo mais, mas me assustava, na época eu lembro que eu falei, me assusta o valor que o Fortaleza paga em 45% de um jogador que não vive uma fase boa há 2 anos.
E a melhor fase da carreira dele foi ali, muito mais em campeonatos de menor expressão, onde ele marcou mais gols, como no Campeonato Baiano e tudo mais, do que realmente na Série A pelo Vitória. Então, me assustava esse investimento nesse valor do jogador que em 4 anos não conseguiu entregar 5, em 2 anos não conseguiu entregar 5 gols. Mas ele é ponta. Me preocupa. Não, é um número muito baixo para um jogador de ataque. É um número muito baixo. É verdade. E especialmente no Cruzeiro, o cara que foi titular no Cruzeiro que, apesar do rebaixamento do ano passado, foi campeão de Copa do Brasil, foi campeão mineiro, fez uma boa campanha na Série A. Ano passado, ano retrasado agora, né? Viveu uma situação mais complicada, mas é um time que podia ter dado um pouco mais pro David. E mesmo com o Rogério, ele não teve aquelas atuações que eu olhei assim, tudo bem. E o que acho mais equivocado foi o fator da gente ter pago por 45% do passe do cara. O Fortaleza nem nenhum majoritário do passe do David. Só 45%, né? A gente fala só pelo valor assustador, né? Assustador. Que era uma porcentagem, teoricamente, não é pequena, porque ela é inferior à metade, né? Então eu acho que foi bastante. Um passo maior do que a perna, porque o Fortaleza nunca tinha feito uma compra milionária na história dele. Sim. Então a primeira compra milionária tem que ser a maior compra da história. Acho que foi aquela questão, e aí pra mim é onde a gente tira aqui. Foram os 2 erros. Um foi erro para agradar o Rogério. Quando naquele momento era para pedir pro Rogério, isso aqui é quase metade, na época era metade do orçamento para contratações. Sim. Isso porque a gente não tinha nem a pandemia ainda, né? Que torna ainda pior a situação da contratação do David. Era para chegar pro Rogério e falar, cara, 5 milhões, a gente consegue trazer 2 ou 3 jogadores pro resto do time. Ou mais, né? Ou mais, se duvidar. Time de 6 milhões, com 1 milhão tu trazia o Jean Mota. Em julho, a gente tiver 1 milhão, a gente traz o João Mota. Né? E aí a gente vê, né, Luca, como isso prejudicou a longo prazo. O planejamento, né? O planejamento do Fortaleza foi extremamente prejudicado. Vamos supor que não tivesse tido a pandemia, porque a contratação foi feita antes, certo? Teríamos público no estádio, teríamos injeção financeira de diversos setores, mas eu acho que ainda assim o orçamento estaria comprometido. Foi muito num jogador só. Pois porque depois a gente só conseguiu trazer 2 jogadores, né? Se a gente for parar pra pensar assim. E vamos ser sinceros, o David chegou em janeiro. Isso. Quem que a gente trouxe até março? Porque a gente nem falava de pandemia até ali. E veio, antes de tudo fechar, veio o Orobó. Não sei se o pessoal deve lembrar, a gente jogou a Copa Sul-Americana inscrevendo 4 jogadores do Sub-20. Sim. Porque não tinha elenco. Veio o Miguel, que foi no banco agora no jogo passado. O William, né, o Geilson, jogadores da equipe sub-20 do Fortaleza que foram para a Sul-Americana, que foram inscritos que não tinha elenco. Ou seja, na época a gente já via que a situação era difícil. Exatamente. Talvez uma reorganização financeira. E aí que pesa para mim, PM, é a questão. São informações extraoficial, mas o que se sabe, o que se fala, é que o David seria o maior salário do elenco. Então, o Fortaleza não gastou só 5 milhões com o David. O Fortaleza gasta ali um valor caro. O Fortaleza deve até o final do ano vai gastar mais de 6 milhões com o David. E só falando de salário. E não trouxe retorno. Juntando com o salário, né? E não trouxe retorno. O David não trouxe retorno. Não trouxe retorno no futebol. Vamos dizer que ele é um jogador que a gente não vai conseguir vender por, 20 milhões de reais. Sim, Não vai para cobrir não vai vender por 20 milhões de reais. É um jogador que, primeiro que o Fortaleza não tem aquela questão, mas o Ceará vendeu por tanto. Mas, assim, não querendo falar do Ceará, mas o Ceará é um time que vem vendendo mais nos últimos anos. Vem fazendo um pouco mais de nome. Tem o Everson, o Felipe Jonathan, o Arthur Cabral, o próprio Arthur do RB, né, do Red Bull, surgiu na base do Ceará em 2015. O Valdo, o Richardson. E o Fortaleza é um time que não vem fazendo isso nos últimos anos. É verdade. O Fortaleza não é um time que vem. O Fortaleza não tem essa questão de venda, né? O Fortaleza é um time que tá entrando ali pro mercado nesse sentido ainda.
E lembrar, Luca, que isso é crucial para um time que quer ter um planejamento financeiro baseado em compra e não em empréstimo, né? A gente sabe que o Ceará, até chegar nesse patamar em que ele chegou hoje, ele também passou por esse processo que a gente meio que tá passando, né? Desde 2018 a gente traz alguns jogadores emprestados, né? Por exemplo, Massinho veio emprestado, né? Muita gente não lembra. O Felipe Pires, Dodô também, o André Luiz. Isso, era um time que tinha uns 8, 9 jogadores emprestados e que a gente Matheus sabia que ao fim da temporada iriam retornar para os seus clubes de origem. Então, assim... Uma coisa que não aconteceu esse ano, né? Exatamente. E aí, cara, complica demais, né? Mas enfim, Luca, pra gente também não ser só advogado do diabo, né? Aqui, pra gente também não ser só crítico do David, pra chegando aqui ao final do vídeo, eu te faço a seguinte pergunta. A gente sabe da questão do extracampo do David, que é um problema. A gente sabe das dificuldades dele de questão técnica dentro de campo. Mas de que maneira o atleta, na tua visão, poderia dar a volta por cima de vez e atingir uma fase regular, pelo menos regular, que não seja da metade para baixo, entendeu? Que seja regular, da metade para cima, positivamente, para que ele possa finalmente nos dar aí um retorno, se não financeiramente, mas pelo menos na entrega do futebol, com gols, com assistências, com participações. Fica à vontade. O David, ele foi colocado para ser jogador descentralizado ali numa coisa do jogo contra o Independiente, deu certo e foi legal. E em alguns momentos deu certo. A questão é que, por o nível de gols que ele perde, ele não é um centroavante. Ele não dá para ser 9. Porque ele não Fortaleza perdeu completamente o timing de ter um 9. E eu gosto do Wellington Paulista, mas eu sei que o Wellington Paulista às vezes é um pouco pesado pro nosso esquema de jogo. Ele é um cara pesado pro nosso esquema de jogo. É um cara que não aguenta 90. É um cara que ultimamente vem rendendo muito mais quando entra no segundo tempo do que quando começa o jogo. Vide o jogo contra o Internacional, que com 50 minutos em campo, 60 minutos de campo, o Wellington Paulista já não estava na melhor condição física, tanto que ele entregou um gol para o Internacional, porque ele já não estava bem fisicamente. Então a gente perdeu esse timing. A gente perdeu esse timing de ter um 9 mesmo. A gente teve o Ederson, que não era usado, trouxe o Orobol, o Cariús, que infelizmente não deram certo. Na verdade, nem foram muito testados, né? E os testes que tiveram não foram lá muitas coisas. Então a gente acabou tendo agora, nesse momento da temporada, a gente trouxe o Bergson no final, que também não entra mais em campo. Eu, que acompanho o David já mais no David no Vitória, eu até hoje não entendi porque o David não voltou para ponta. Ele veio para ser ponta. Ele jogou a carreira dele inteira na ponta. Ele é um cara que não finaliza bem, mas é um cara de muita velocidade e explosão. E todo mundo pode prestar atenção. Ele toda hora busca o jogo pela ponta. Hoje a gente tem falta de jogador de ponta. A gente tem o Osvaldo, a gente tá sem o Romarinho. A gente, a gente tem o Osvaldo já com uma idade bem avançada, sentindo muito físico nessa pandemia. E mais ou menos da mesma lado que o David atua, né? Que é o lado esquerdo. O David tem a vantagem que ele consegue atuar pelas duas. Sim. Mas no esquema do Fortaleza, desde a época do Rogério, ele meio que atuava mais ali perto do Osvaldo, né? Não lembro muito dele atuando assim tanto pela direita, não. Santa Cruz. E aí, é verdade. Logo no começo, né? Bem lá no começo mesmo. Santa Cruz. Mas, enfim, ele esbarra nos pontas que o Fortaleza tem, né? Assim, que são poucos. Ele procura o jogo pelo lado. E a gente olha aqui, a gente já não tem opção na ponta. E cara, é a posição que, em tese, precisa de mais reposição. Por que ponta precisa de mais reposição? Porque o ponto, por exemplo, o lateral ele corre o jogo todo, mas ele é uma corrida planejada. Ele não tá toda hora. O ponta tá toda hora. O ponta tá toda hora no choque, em batida, de 1 a 1. Ele tá toda hora no contato. Então ele cansa mais, ele desgasta mais, ele apanha mais. E tu olha aqui pro Fortaleza, tu tem um ponta que tá lesionado, tu tem um ponta que já tá numa idade bem avançada, tu tem um ponta que é um garoto ainda, que sofre de muita irregularidade, e o outro não joga de ponta. A gente tem que jogar com o Ronald na ponta, com o Tinga na ponta, com o Carlinhos na ponta, com o Gabriel Dias na ponta, e o jogador que é ponta não joga na ponta. Enquanto a gente tem 3 centroavantes no banco. Essa questão, tipo assim, eu fico, tipo, quando jogo agora no fim de semana, a gente preferiu, por exemplo, usar um lateral direito que nunca tinha jogado na posição, a botar 45 minutos no jogador da base pra ver, bicho,
Vamos ver o que dá. Uma das coisas que eu critiquei bastante também no pós-jogo, porque o Tinga ficou todo torto, né? Mas enfim, Completamente Luca... torto. Parecia que tinha acabado de subir do profissional, cara. E essa questão, eu acho, já falo há algum tempo, o David, para mim, já tinha voltado para a ponta. Existe, não sei se é por causa do investimento, até porque a característica dele é única dentro do elenco. A característica do David é única dentro do elenco. Ele é o único jogador de explosão dentro do elenco, de força. E a gente ganha um jogador mais velocidade, ganha com ele no meio. Mas a gente perde em técnica, a gente perde em finalização, a gente perde em espaço. Ele é um cara que não segura zaga. O David, no meio das duas da defesa, ele é um cara que é um a menos. Ele é um a menos, que ele não sabe. A questão, pode prestar atenção, os melhores lances do David são lances que ele parte de frente no 1 contra 1. O David ele não sabe girar. Ele não é da característica, porque ele não é 9, ele não é central. E aí, esse é o problema, e eu acho que o David um pouco mais aberto, especialmente agora, o Romarinho tá lesionado, vai passar mais uns 2 ou 3 jogos fora. Bota o cara de volta ali na porra da ponta, bota ele ali do lado. Vamos testar aqui pra gente. A gente tá presente, não tem elenco, cara. A gente não tem elenco pra estar improvisando jogador sem necessidade. É verdade. Então é isso, né, Luca? Quero te agradecer aqui pela presença, mais uma vez aqui no Trem Bala Tricolor. Acho que foi bem esclarecedor, né, falar um pouco sobre o David, sobre esse rendimento bem abaixo, né, principalmente responder a pergunta que muito torcedor se faz, né, se esses 5 milhões realmente estão dando resultado, e fica claro para nós, e acho que para grande parte da nação tricolor, que não, né, que até o momento a gente não teve o retorno nem financeiro, que eu acho que é o menor, e nem técnico, né, e é o que a gente mais queria, né? Queria ver gols, queria ver participações. Pra mim, desculpa de interromper, é porque eu nem acho que é culpa dele. Eu não acho que seja culpa dele. Talvez seja uma questão de posição, né? Posição, é uma questão de momento. E mais importante, é questão de responsabilidade. A gente colocou na responsabilidade nas costas de um cara que, pelo visto, não lidou nada bem com isso, de ser a maior contratação da história do clube, questão financeira. Então, cara, ele já começou o ano com a responsabilidade e o orçamento de ser o cara que vai decidir a parada, quando não era essa característica. Ele era um jogador do grupo. Não é nem o artilheiro da temporada, né? O Wellington Paulista, mais uma vez, aí já com 14 gols, já é o nosso artilheiro, né? Da temporada. Então isso pesa bastante pro David, né? Mas exatamente, é isso, Lucas. Fazer o quê, né, cara? Então ele já tinha esse problema. Sentiu provavelmente isso tudo, e cara, todo mundo paga, e a culpa não é dele, a culpa é de quem fez esse investimento, sabe por que fizemos esse investimento. Não estou dizendo aqui que a culpa é do diretor A, do diretor B. A gente voou muito perto do sol ano passado, e esse ano a gente se queimou, e agora está em queda livre, e tem que torcer para ter gente caindo mais rápido do que a gente. Tem que torcer para ter gente que vai cair primeiro no chão. E o David é um reflexo disso. Com pandemia ou sem pandemia, é um reflexo disso, porque realmente, talvez se não tivesse a pandemia, essas coisas ficassem mascaradas. Verdade. A pandemia, e acabou que desmascara, mostra que foi mal feito. Mostra que foi demais uma coisa ou outra. Ano passado, tu olhava para o banco de reserva, tu tinha o André Luiz, tu tinha o Matheus Alessandro, tinha o Felipe Pires, até o Chiesa, que querendo ou não, eram jogadores que tinham rodagem em Série A, que tinham experiência em Série A, jogadores que estavam acostumados a jogar esse tipo de jogo. Não que eles sejam muito melhores, por exemplo, que um Bergson ou tudo mais, mas tu olha para o banco do Fortaleza hoje, quem é que entra? Não tem mais elenco, não tem mais força, não tem mais sobra. Tu olhava para o banco de reservas ano passado, tu tinha o Nenê Bonilha, tinha o Felipe Araruna como volantes, jogadores ali já mais acostumados a jogar num nível mais alto. Eles deram um resultado quando jogaram juntos, né? Juntos, inclusive individualmente ali, cada um, é verdade, faz sentido. O elenco era muito mais encorpado, então é muito difícil chegar hoje e dizer e ouvir do Marcelo, com todo respeito ao presidente, que dizer que o elenco não é curto, e especialmente quando ele olha para o ano passado. Ano passado que a gente... Tu consegue imaginar hoje em dia o nosso time reserva jogando contra o Flamengo do ano passado e quase vencer? Verdade. Não, eu não imagino. A qualidade do nosso time suplente ano passado era bem superior. E olha que a gente tava meio assim, né? O time surpreendeu bastante, porque entrou peças que jogaram junto, que não haviam jogado
juntas antes. Luca, cara, fica aqui meu agradecimento. Tuas considerações finais aí acerca do que a gente comentou, do que a gente conversou um pouquinho agora sobre o David. Fica à vontade. Pois é, cara. Eu realmente espero que o David seja vendido, né? Não é porque eu não gosto do David, mas eu acho que seria bom para ele, seria bom para o clube. Provavelmente um negócio exterior seria bom para todo mundo, um valor legal. Eu não acho que o Fortaleza vai conseguir recuperar o dinheiro investido no David. Não acho. Com muito otimismo, ainda vou dizer. Mas eu torço por ele, que ele não parece um cara, ele não parece uma pessoa ruim, ele parece um cara. Eu discordo muito quando o pessoal diz que ele é um cara descompromissado. Não acho que seja falta de compromisso, não, que ele faz. Ele é um moleque, ele é um garoto, 24 anos, ganha um salário bom, provavelmente o maior salário da carreira dele agora. E acho que o melhor movimento agora para a carreira dele, pro Fortaleza e para ele, cara, seria uma negociação. Não agora. Né? Dá para esperar um mês ainda, mas assim que possível, uma negociação para a gente tentar recuperar um pouco do investimento com o David e para ele também, cara. Quem sabe a gente até manter uma parcela do passe dele, né? Para negociação futura, para ver se a gente vai ali aos pouquinhos recuperando, né? O que foi investido nele. Como aconteceu com o Júnior Santos e como aconteceu com o Edinho, que foram vendidos por valores bem menores, não é isso, Luca? Então valeu demais, valeu pra galera que assistiu aqui o vídeo, deixa seu like se você ainda não deixou o like, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, vem fazer parte aqui, seja mais um passageiro do nosso Trem Bala Tricolor. Grande abraço, valeu Luca, e é nóis, tamo junto. Valeu, joinha, parceiro.